Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro webinar, né? O primeiro encontro virtual da Sessão São Paulo aí de 2023. O primeiro de muitos que a gente tem programado aí, né? Não só virtuais, mas também eventos presenciais, né? Que a gente tem previsto aí para executar, para organizar e apresentar para vocês nesse ano. E a gente já começa aí com um evento super especial, né? Com convidados de alto calibre, né? Figuras aí já muito conhecidas e referências aí no mercado de automação industrial, especificamente no mundo de instrumentação, né? Então, deixa eu compartilhar minha tela. Alguns de vocês podem não me conhecer a Isa, então eu gostaria primeiro de me apresentar. Eu sou o Carlos Paiola, eu sou o presidente dessa atual gestão da Seção São Paulo da ISA, que é a Sociedade Internacional, né, de Automação. Eu também sou diretor da Aquário Software, que é uma empresa brasileira, né, que fornece serviços, tecnologia para a indústria 4.0. Também sou professor do curso de indústria 4.0 da Fundação Vanzolini, mas hoje eu estou aqui exatamente com esse chapéu de ISA, né, onde eu participo aí há quase de 20 anos, né, e pelo menos nesses últimos dois, né, eu tenho trabalhado junto com o restante da diretoria da Seção São Paulo para trazer essas informações, trazer esses eventos, né, trazer treinamentos, né, para todos os membros ISA, né, que tiverem esses interesses específicos. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação muito rápida, né, para só introduzir essa ideia da ISA, mas a ISA, né, pessoal, ela já tem, na verdade, 78 anos e é uma sociedade, como eu disse, internacional, muito forte nos Estados Unidos, mas que atinge 44 países, dentre eles o Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem essa organização do Distrito, né, o Distrito Brasil, que cuida e auxilia, suporta todas as seções dessa nossa região. A gente tem seis, né, na verdade sete, né, sessões nesse momento, e profissionais e mais um outro tanto aí de sessões estudantis. Dentre essas sessões profissionais, temos a Seção São Paulo, né, que também já tem mais de 30 anos aqui no Brasil. O principal produto que a ISA cria são as normas técnicas, né? Normas voltadas para esse universo de automação industrial, sistemas, instrumentação. Mas não é somente isso, né? A ISA também cria documentos técnicos, também promove eventos, tem treinamentos, tem certificações, né? Então, ela tem uma série de produtos diferentes para poder ofertar. Nós que participamos da ISA, né, das diretorias, né, vice-presidências, distrito, etc., somos todos voluntários, né? A gente dedica aí o nosso tempo de maneira filantrópica, né, a esse projeto que é a ISA, né, esse projeto bem-sucedido de tantos anos, né, de 78 anos, e que ainda tem, espero eu, muitos outros aí pela frente, né? Para quem é membro, né, seja bem-vindo ao nosso evento. Nosso evento não é só fechado para membros, né? Esse evento especificamente é aberto para toda a comunidade. Então, sinta-se à vontade também para convidar mais pessoas para os próximos eventos, tá? No último slide aqui eu vou mostrar para vocês a agenda que a gente tem prevista para o ano, tá? Que também pode ser acessada pelo nosso site. A Seção São Paulo ela está basicamente concentrada na Grande São Paulo, né, ABC, Baixada Santista. A diretoria desse biênio, então tem, além de mim, né, o Carlos Guri, o Edmir Batoni, o professor Cláudio Garcia, que hoje é um dos palestrantes, né, dessa mesa redonda, e outros tantos diretores que nos auxiliam nas atividades, né, do dia a dia. E já temos uma diretoria eleita para o próximo biênio, né, 24 e 25. O próximo presidente vai ser o Carlos Guri. Tanto eu quanto o Guri, aliás, né, tivemos o prazer de ser aluno do professor Cláudio Garcia, né, não só na graduação, mas também no mestrado, né? E o Guri é quem assume aí essa presidência a partir do próximo ano, muito auxiliado ainda, claro, né, por mim, pelo Batoni, por toda a equipe, né, pelo Marcelo, enfim, todo mundo que está participando aí no dia a dia da sessão. E deixo aqui um convite, claro, para todos aqueles que forem membros ISA, né, e tiverem interesse de nos auxiliar, vocês podem e são muito bem-vindos, né, nessa diretoria, trazendo ideias, discutindo junto com a gente, tomando atividades para si, né, nos ajudando a fazer esse negócio todo acontecer, tá?
falem comigo, né? Se tiver esse interesse, eu mando para vocês o convite da nossa próxima reunião, que acontece quinzenalmente, tá? Bom, aqui para vocês terem uma ideia de alguns eventos que a gente já executou, né? Nesses, né, 30 anos aí de sessão, foram muitos, mas eu diria que nesses últimos 4, 5 anos a gente teve uma intensificação muito grande no número de eventos e a gente tem, inclusive, eventos presenciais e virtuais, como eu disse. O próximo, né, depois desse aqui, daqui um pouco menos de um mês, ele vai ser presencial, né, e vai ser o nosso simpósio de automação para saneamento. É uma parceria entre a Seção São Paulo e a Sabesp, né, que já vem de muitos anos, e é um dia inteiro de evento, com apresentações voltadas, né, à tecnologia para automação industrial, cybersecurity, cloud computing e outras coisas mais que façam sentido, né, para essas aplicações de tecnologia de automação ou tecnologia operacional, né, para o mundo de saneamento. Então, mais informações, inscrição e tudo mais, vocês encontram também no nosso site, que é o isasp.org.br, né? Venham para esse evento, pessoal. Vai ser um evento realmente muito bacana, tá? A gente também, né, como eu disse, tem executado uma série de eventos virtuais, como esse que a gente está tendo hoje. Esses eventos, eles estão todos registrados, né, gravados e disponíveis no YouTube da Seção São Paulo. A Thaís vai depois digitar para vocês aí no chat do Teams aqui o link para o nosso site, o link para o nosso YouTube, para que vocês possam assistir, né, eventos que vocês eventualmente tenham perdido e que foram feitos no ano passado, no ano retrasado. Tem muita coisa bacana que já foi apresentada por aqui, tá? E os nossos treinamentos, né, continuam abertos. A gente tem já uma agenda traçada aí para 23. A gente tem uma série de treinamentos disponíveis, né, todos eles voltados, obviamente, para esse nosso meio de automação industrial. Então, a ISA São Paulo já treinou mais de 300 alunos, né, presencial ou virtualmente. A gente já teve mais de 2.500 pessoas nos nossos eventos, né? E a ISA como um todo já tem, obviamente, números até muito mais impressionantes, né? Como números de certificações, de normas técnicas, e número de, claro, de associados, né? Então, a Seção São Paulo tem cerca de 80 associados, para vocês terem uma ideia de grandeza, né? Já a ISA Mundo tem algumas dezenas de milhares de associados, né? Os treinamentos eles podem ser presenciais, inclusive é uma parceria que a gente faz com a Aquarius, né, a empresa onde eu trabalho também. E lá a gente tem treinamentos, como eu já disse, né, voltados para a área de automação, mas vão para o caminho de redes industriais, cálculos de projeto, a parte de normas voltadas para válvulas de controle, sintonia PID, é, enfim, tem uma série de treinamentos bastante específicos e que podem ser do interesse de vocês ou das empresas onde vocês trabalham. Tá? Esses treinamentos também são feitos à distância e hoje muito mais frequentemente, e desse jeito não tem nenhum tipo de restrição física, né? Então, temos aqui alunos que já foram treinados de vários estados do Brasil e até de fora, né, do Brasil, acho que já teve. E a questão do treinamento à distância permite isso, né? Ser um membro ISA, pessoal, é muito interessante, não somente para você ter desconto em treinamentos, ter alguns tipos de privilégio, nos eventos que a gente promove, mas você também ter acesso a periódicos, né, com artigos técnicos, também periódicos com informações, de maneira geral, sobre tecnologias, novidades do mercado, cases de sucesso de implantação de tecnologia. A ISA tem várias redes, né, vários canais para comunicação dessas informações. Então, um exemplo é o ISA Transactions, né, que traz informações técnicas, vários white papers, informações bem interessantes que vão ser úteis para o nosso dia a dia. A ISA também tem o ISA Connect, que é uma rede social exclusiva dos profissionais de automação, e é uma rede que conecta pessoas do mundo todo, né? Então, através do ISA Connect, como se fosse ali um Facebook, né, um LinkedIn, só que focado nas pessoas da nossa área, né? Então, isso é muito bacana, né? Às vezes você tem uma dúvida sobre uma norma, sobre um tema específico, e lá você vai encontrar pessoas que têm essa mesma preocupação, você vai encontrar grupos de discussão, eventos, artigos, etc. Enfim, há uma série de privilégios e eu acho que vale a pena você analisar. Tá? No nosso site tem essa lista. Se você tiver interesse de se tornar membro, ou você pode fazer a sua inscrição diretamente no isa.org,
pagando lá com o cartão de crédito internacional, ou você pode também falar com a gente e a gente tenta tirar suas dúvidas, fazer esse intermédio aí de membresia, tá? É, vale lembrar que a membresia para os brasileiros, ela é metade do valor do que os países dos Estados Unidos, Canadá, Europa, etc., pagam, tá? Então, a gente tem esse benefício, né? Bom, cheguei onde eu queria, né? A gente tem a agenda para 2023 bastante completa, né, de eventos. Acho que tem até mais um que a gente pretende fazer que não está listado aqui, mas basicamente um por mês, né? Então, agora temos esse. Daqui quase um mês temos esse simpósio de automação da Sabesp. Depois ainda vamos falar de Open Process Automation, Cybersecurity, proteção industrial contra incêndios, a importância da ISA na capacitação de profissionais, inteligência artificial, analytics, machine learning, IoT, cloud computing, energias renováveis, enfim, tem uma série de eventos aí a serem executados no decorrer do ano. Você pode, obviamente, participar assistindo, ou se você tiver interesse também da sua empresa estar palestrando nesse evento, participando como um patrocinador, também é bastante interessante para a gente, né? Fale conosco e a gente vai tirar suas dúvidas, tá? Para o evento de hoje, finalmente, né, temos aqui a participação de 3 grandes profissionais, referências da nossa área, né, um a um eu vou apresentar cada um dos 3, né, começando aí pelo professor Cláudio Garcia, que é o professor doutor do Departamento de Engenharia de Telecomunicações e Controle, né, na Poli, na USP, e é um baita prazer ter você aqui hoje, professor. Se quiser já ir roubando aí a apresentação, eu vou dar uns últimos recados aqui para o pessoal. Com relação a dúvidas, elas são muito bem-vindas, né? Escrevam para a gente aí no chat. Pode ser uma dúvida direcional para o palestrante ou pode ser uma dúvida geral para que todos aí possam responder, tá? Elas vão ser respondidas ao final das 3 apresentações, ok? Então mantenham aí sua câmera, seu microfone fechado, né, por favor, e vão colocando aí as suas dúvidas para que a gente possa respondê-las aí ao final do evento, tá? Só complementando, né, o professor, ele é engenheiro elétrico formado também pela Poli USP, ele tem mestrado, doutorado na área de engenharia eletrônica também pela Poli. Ele tem experiência nas áreas de modelagem de processos, né, identificação de sistemas, controle de processos, compensação de atrito em válvulas de controle. Já trabalhou na Foxboro, né, na Taylor, na Bristol Babcock, na Digimat, no Centro Tecnológico da Marinha, e desde 94 é professor em tempo integral da Poli. Ele tem livros e muitos artigos publicados aí em periódicos, congressos internacionais e há 20 anos ele é coordenador do Laboratório de Controle de Processos Industriais, o LCPI da PoliUSP, tá? E ele também, né, para nossa sorte, hoje é diretor técnico na seção São Paulo da ISA. Professor, seja bem-vindo. Muito, muito obrigado. Vamos daqui a pouco começar a falar um pouquinho, mas obrigado pelo bem-vindo, Paiola. Bom, vamos lá. Nessa parte da evolução, eu vou fazer aqui a parte da evolução histórica. Então, nós vamos agora pegar nossas ferramentas de exploração, marcar cavernas, vamos dar uma agora de Indiana Jones para buscar essa evolução histórica. Tá? Então, nós estamos aqui fazendo essa parte dessa mesa redonda de hoje sobre essa evolução. Dentro dessa evolução, então, vamos começar a falar sobre o que aconteceu, né, nos últimos 80 anos dentro da área de instrumentação industrial. O que houve foi uma evolução muito forte, muito grande, e os motivos dessa evolução, basicamente, são a necessidade dos usuários de conseguir evoluir, né, essas necessidades dos usuários. Elas surgiram devido ao aumento no tamanho, na complexidade dos processos industriais, e também essa necessidade foram originadas com base no custo da matéria-prima e da energia para produzir os produtos. Então, isso é a parte da necessidade do usuário, e também, fora da necessidade do usuário, a tecnologia avança. Né? Nos últimos anos, esse avanço é extremamente rápido, né? Eu sempre me pergunto como é que a juventude vai fazer
um jovem hoje que de 40 anos, daqui 20 anos ele é capaz de já estar sentindo obsoleto, porque o avanço é muito rápido. Bom, vamos começar então a falar dessa parte de medição local e controle manual. Um primeiro marco que a gente costuma sempre citar é a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, que hoje em dia seria considerada a indústria 1.0, né? Então, a indústria 1.0, esse movimento da Revolução Industrial, começou na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, quando apareceu a máquina a vapor. E em 1775, o James Watt, ele criou um mecanismo interessante chamado regulador de Watt, e esse cara regulava a rotação, a velocidade dessas máquinas. Então, é o início, considerado o início da automação, né? 75, e essa é a indústria 1.0. Avançando no tempo, na segunda metade do século XIX, início do século XX, surgiram os indicadores locais. Então, eram termômetros baseados em mercúrio, manômetros tipo Bourdon, colunas em U para medir pressão diferencial, né? Isso daqui, então, a gente usava para fazer medição e uso em controle manual local. Instrumentos que foram desenvolvidos nessa época, né? Então, e que até hoje são usados. O primeiro tubo Venturi industrial, usado para medir vazão, ele foi criado por Clemens Herschel no final do século XIX, e até hoje estão aí. A placa de orifício, né, o sensor de vazão mais comum no mercado, ela foi construída em 1903 nos Estados Unidos, né, pelo Weymouth. E as tomadas dessa placa eram tipo plunge tops. Então, estamos vendo aqui exemplos de coisas surgidas há mais de 100 anos e que até hoje estão em uso. E o que a gente percebe é que até 1930, então estamos falando de quase 100 anos atrás, havia, de fato, o controle distribuído. Uma filosofia similar à que a gente tenta fazer hoje, né? O SDCD, o Sistema Digital de Controle Distribuído, porque nessa época os operadores e os instrumentos estavam distribuídos pela planta e tudo o que se fazia eram ajustes manuais. Então, isso é o início então da nossa apresentação. Estamos agora na década de 30. Durante essa década de 30, foram criados os primeiros dispositivos mecânicos de controle local e foram usados em instrumentos que, na época, né, foram chamados instrumentos caixa preta ou caixa grande. Quando eu comecei a trabalhar como estagiário na Foxboro em 77, ainda se vendia esses instrumentos caixa grande. Eram instrumentos realmente muito grandes, né, dimensões aí de 420 por 350 por 140 milímetros, e isso hoje é parte de peça de museu, mas há 40 e tantos anos atrás ainda a gente conseguia vender alguma coisa disso. Tá? Esses instrumentos recebiam dentro deles o fluido de processo, no caso de medição de vazão, pressão e nível, ou eles operavam com sistemas termais, classe 1A, classe 3B, no caso de medição de temperatura. Tá? Então, estamos aqui falando da década de 30. Esses instrumentos eram mecânicos, não precisavam de alimentação pneumática ou elétrica. Nessa época ainda não havia a transmissão de sinais, né? E como um primeiro marco histórico, em 1933, a Taylor, né, hoje foi uma empresa, uma das primeiras empresas de instrumentação criadas no mundo. Ela surgiu em 1857. Hoje a Taylor foi absorvida, hoje não, né, uns 30 anos atrás a Taylor foi absorvida pela ABB, e a Taylor lançou então em 33 um instrumento, né, o modelo Full Scope, e esse foi o primeiro controlador com modo proporcional do mundo. Então foi o primeiro controlador gerado por uma empresa em 1933. Aqui embaixo, esqueci de falar, eu tenho aqui o logo da Poli, tá? Então não é propaganda de empresa, é o logo da minha universidade, da minha escola. Esse conceito de controle distribuído, né, surgiu com controladores tipo caixa grande, que eram espalhados pela planta. Nessa época, não havia transmissão de sinais, os instrumentos eram instalados próximos aos locais que eles estavam medindo ou controlando, né? Portanto, eles ficavam próximos dos equipamentos de processo. As ações de controle eram executadas pelos operadores, e essa integração, né, do controle e operação era baseada em troca de informações verbais, né? As pessoas, os operadores,
faziam troca de informações verbais. Isso era possível porque, na época, as plantas eram pequenas e os processos pouco complexos. Quando chegou a década de 30, com o ingresso, né, da instrumentação nas plantas e dos controladores, começou a haver um aumento no tamanho das plantas e na complexidade delas, né? E a necessidade de melhorar a operação global da planta gerou um movimento para surgirem as salas de controle centralizadas, que só se tornou possível uma sala de controle centralizada quando surgiu a transmissão pneumática de sinais, né? Então, o que aconteceu é que a transmissão pneumática, as variáveis de processo eram convertidas em sinais pneumáticos, né? Os sinais pneumáticos, o mais tradicional sempre foi o 3 a 15 PSI, mas existe também o 6 a 30. No laboratório que eu coordeno na Poli, eu tenho válvulas de controle que operam com 6 a 30 PSI. E esses sinais, então, medidos no campo, eram transmitidos até a sala de controle. E lá eles eram manipulados, eram feito o controle, e o sinal do controlador era retornado aos atuadores do campo. Então, na sala de controle, o sinal chegava dos transmissores e era devolvido até os atuadores, até as válvulas de controle no campo, né? Então, com essa filosofia de sala de controle, as informações importantes a um certo processo ficavam ocupadas na sala de controle, né? E isso permitia, então, que os operadores fizessem análise e ações mais precisas de controle, já que agora o controle era centralizado. Estava na sala de controle. Vamos falar agora, então, da transmissão de sinais. Vamos evoluir, vamos falar da pneumática e da transmissão eletrônica de sinais. Na transmissão de sinais, então, entre transmissor, controlador e atuadores, a primeira forma de comunicação, conforme eu já falei, foi através de sinais pneumáticos, operando com ar comprimido, né? Então, a primeira metade da década de 40, a transmissão pneumática surgiu. Então, a partir daí, surgiram, portanto, as salas de controle. Os controladores, então, não precisavam mais receber dentro deles o fluido de processo e eles podiam ser montados a uma distância de 50 até 60 metros do transmissor. Não era possível aumentar muito essa distância, porque a variação de pressão na tubulação, ela caminha com a mesma velocidade do som, né, no ar, 340 metros por segundo. Então, quanto mais longe eu puser o transmissor do controlador, mais o sinal atrasa. E atraso em controle é catastrófico, né? Isso gera um fator chamado tempo morto, dead time, e o dead time para o controle é realmente uma desgraça. Então, não era permitido usar transmissão acima de 50, no máximo 60 metros. Isso, então, permitiu o surgimento das salas de controle, e os instrumentos nessa época eram do tipo caixa grande, eram os mesmos tipos de instrumentos que eram montados antes, junto aos processos no campo. Agora, os instrumentos apenas mudaram de local, saíram do campo e foram para a sala de controle, mas ainda eram caixas bem grandes. Vamos lá. Na segunda metade da década de 40, houve um grande avanço tecnológico. A Segunda Guerra Mundial trouxe muita desgraça, mas, por outro lado, os países em guerra queriam desenvolver rapidamente a sua tecnologia para criar formas de combater os seus inimigos, e surgiu, então, na segunda metade da década de 40, a transmissão eletrônica. Na primeira metade, transmissão pneumática. Segunda metade, transmissão eletrônica, né? No caso aqui, a transmissão eletrônica analógica, um par de fios de cobre conduz o sinal de corrente ou de tensão para a sala de controle, né? Então, os sinais, acabou predominando com o tempo, né, o sinal de 4 a 20 miliamperes, que até hoje é muito forte no mercado, ele acabou se tornando um padrão na transmissão de sinais, mas também houve outros que surgiram, né? 10 a 50 miliamperes, 0 a 20 miliamperes, 1 a 5 volts, 0 a 10 volts, houve uma diversidade de sinais. O 4 a 20 acabou imperando e até hoje ele é muito usado. Então, a transmissão eletrônica permitiu que a gente substituísse as linhas de sinais pneumáticos por cabos elétricos e eliminou aqueles atrasos que eu falei
que o sistema pneumático tem. Não tem mais atraso na transmissão. A velocidade da transmissão elétrica, ela ocorre com a velocidade da luz, é instantânea. E com a alta velocidade da transmissão eletrônica, isso possibilitou um maior distanciamento entre a sala de controle e a área de processo. E isso, então, permitiu que as salas de controle, não a 50 metros do processo, mas podia apoiar salas a dezenas, centenas de metros do processo. Isso, então, permitiu a criação de plantas maiores com uma sala de controle central. Por muito tempo, né, vamos sair da transmissão eletrônica e pneumática e vamos entrar na transmissão digital de sinais. Por muito tempo, o envio de apenas uma informação, né, a variável medida por cada instrumento, era suficiente para as indústrias. Vamos agora evoluir e vamos agora entrar na década de 80. A partir de 82, começou o desenvolvimento da tecnologia Field Bus, transmissão digital de sinais, né? Que consiste basicamente em um barramento de comunicação digital. Eu agora não vou mandar mais 4 a 20, eu vou mandar zeros e uns. E eu tenho, então, um barramento de comunicação digital que interliga, através de um simples par de fios, instrumento de campo com a sala de controle. Eu vou falar daqui a pouquinho um desses barramentos que foi usado no passado e hoje está caindo em desuso, é o Field Bus Foundation. Ele permitia, num único cabo, interligar até 16 sinais, 16 instrumentos. Na prática, o pessoal não chegava a usar tantos sinais no mesmo cabo, que dava um certo congestionamento. Mas, por norma, se podia chegar até 16 instrumentos por cabo de ligação. Esses instrumentos, né, com transmissão digital de sinais, são os chamados de transmissores inteligentes. Eles são equipados com microprocessadores, e esses instrumentos agora, eles podiam ser mais complexos que os transmissores eletrônicos analógicos. Eles podiam executar no próprio transmissor uma série de funções. Então, dava para fazer autodiagnóstico do transmissor, dava para fazer algoritmos matemáticos, dava para fazer controle PID no transmissor, né? A norma do Field Bus Foundation, ela permitia, o Field Bus Foundation permitia instalar um controlador PID, não na sala de controle, permitia instalar um controlador PID no próprio instrumento no campo. No laboratório que eu coordeno na Poli, eu tenho transmissores Field Bus Foundation e a gente fez testes do PID no campo e o PID no SDCD. E o resultado foi praticamente igual. Então, isso aconteceu. Podia-se fazer totalização nesse instrumento no campo e etc. Por enquanto, estou falando só de transmissor inteligente, daqui a pouco vai rapidamente aparecer a parte de válvulas inteligentes, né? Então, essa vantagem dessa tecnologia consistiu na redução do custo de fiação. Para o 4 a 20, cada sinal tinha que ter um par de fios trançados para levar o sinal. Agora eu posso compartilhar um cabo com vários sinais pelo mesmo cabo. Em 86, então, surgiu um protocolo muito famoso, né, até hoje, o HART, e ele permite, o HART surgiu como uma mistura de uma tecnologia analógica e digital. No HART, eu sobreponho um sinal digital sobre um sinal analógico. Eu transmito 4 a 20 e transmito zeros e uns pelo mesmo cabo, né? Então, isso foi uma forma de comunicação bastante usada pelos fabricantes de instrumentos e até hoje é usada, né? O padrão de comunicação, portanto, deixou de ser puramente analógico e passou a ser analógico digital. E com isso, eu podia ter mais de uma informação sendo enviada pelo instrumento. Ele foi um protocolo criado para a área de instrumentação industrial, né, e permite a comunicação de instrumento no campo com a transmissão analógica de 4 a 20. Né? Então, com essa opção do HART, a gente mantém a fiação já existente, porque a comunicação digital ocorre sobre o mesmo par de fios, né, sem prejudicar o sinal analógico. Com esse protocolo, a gente podia trazer outras informações do instrumento no campo, né, a faixa de valores que ele está calibrado, qual foi a última data que ele foi calibrado, a qualidade
da medida, dá para fazer algum cálculo de um KPI, de como que está o efeito da qualidade da medição, defeito no próprio instrumento, entre outros. Então, a gente conseguia outras informações além da variável medida, né? Nesse caso, o sinal analógico, com a maior velocidade de atualização, continuou sendo usado para controle. No caso do HART, o sinal, para ser controlado, continuou sendo 4/20. As informações adicionais que vinham pelo HART, pelos protocolos digital. Então, essa comunicação digital, ela permite informações sobre o processo, fazer diagnóstico, manutenção do instrumento, além de permitir acesso remoto ao instrumento. Eu posso, por exemplo, fazer a calibração do instrumento à distância, não preciso estar lá no campo para fazer isso. Isso a gente, então, define como um instrumento inteligente. Com essa transmissão digital, a indústria não apenas automatiza a unidade, mas também passa a monitorar os seus ativos, né? E pode-se fazer manutenção e substituição de partes antes delas virarem possíveis falhas, né? Isso, então, foi uma evolução grande. E até meados dos anos 90, estamos agora nos aproximando, né, da murada do século, a transmissão digital superimposta ao sinal analógico reinou absoluta, né? Quando foi finalmente implantada a primeira rede puramente digital de instrumentos de campo. Então, agora, o HART vai passar a ter concorrência. Com essa instalação, né, como eu já falei, houve economia nas instalações, ampliação do parque instalado, maior quantidade e qualidade de informações sendo trocadas, né? E com isto, surgiram também outros protocolos de comunicação digital com instrumentos inteligentes no campo, não usando só apenas o HART, mas outras redes locais tipo Fieldbus, né? Dentro dessas redes Fieldbus, houve dezenas de protocolos digitais criados de comunicação, sendo que os que foram, não estou dizendo que ainda são, né? Os que já foram importantes, foi o Modbus RTU, o DeviceNet, que a Rockwell gostava de usar, o Profibus DP, hoje o Profibus DP está praticamente morto, o Profibus PA, o próprio Fieldbus Foundation, o próprio Fieldbus da Fieldbus Foundation, hoje também está em declínio, né? Então, mas isso foi o que andou bombando há alguns anos atrás. Então, esses transmissores digitais microprocessados, conhecidos como transmissores inteligentes, apareceram no mercado com esses outros protocolos por volta de 1985 e se comunicavam, então, digitalmente com a sala de controle. E eles podiam fazer, então, várias operações, esses instrumentos inteligentes podiam fazer várias operações locais. Já falei isso, podiam, por exemplo, extrair uma raiz quadrada. Antes desses instrumentos, eu queria uma extração raiz quadrada, eu tinha que comprar um extrator de raiz quadrada. Agora, o próprio transmissor faz isso. E, como eu disse, esses instrumentos até poderiam executar o algoritmo PID no caso do protocolo Fieldbus da Fieldbus Foundation, né? Então, eu poderia até dispensar os controladores. Essa ideia de usar o PID no campo, ela nunca colou, nunca foi usada na prática, né? Então, essa iniciativa de pôr o PID no campo foi possibilitada, mas não foi usada na prática. Houve também, nessa evolução, a criação das válvulas inteligentes, que possuem posicionadores microprocessados. Então, aqui a gente tem, hoje em dia, os posicionadores microprocessados, vários fabricantes os geram, e cada fabricante coloca dentro do seu posicionador diferentes algoritmos de controle. Eu lá no laboratório, por exemplo, tenho posicionadores digitais da Emerson, e eles usam um hiper-PID, é um PID com 6 parâmetros de sintonia. Um PID clássico são 3, lá são 6. Característica desses instrumentos né, microprocessados, aumento da confiabilidade de precisão das medidas, eles têm um autodiagnóstico incorporado, eles podem fazer, dá para fazer verificação e calibração remotas, e é possível até alguns dispor do PID, conforme eu já disse. As redes, então, que fazem a transmissão digital de sinais, né, essas que surgiram a partir de 1982 com o HART, ou mais tarde, em 85, né, os outros protocolos digitais, elas usavam cabos para se comunicar, né? E isso, então, para interligar dispositivos a longas distâncias, isso gerava um custo maior devido ao custo desses cabos.
dentro dessa evolução, da próxima evolução que houve, né, o uso de cabos também pode levar a problemas de manutenção, né? Rompimento do cabo, o cabo fica às vezes exposto ao tempo, ele resseca, pode vir a quebrar. Então, para tentar resolver esses problemas, surgiu a grande última evolução, surgiu a comunicação sem fio, ou comunicação wireless, né? Via rádio. Ela foi uma ótima opção, ela reduziu o custo da instalação, eliminou pontos de manutenção, e a última grande evolução na área de transmissão de dados em processos industriais. A transmissão sem fio é um desdobramento dos protocolos comerciais que existem hoje, o Wi-Fi, o Bluetooth, e já tem uma estrutura pré-concebida nas camadas da ISO-OSI, né, uma estrutura de camadas que foram feitas para as redes tanto fiada quanto sem fio, e quando eu trabalho na rede sem fio, por exemplo, vou usar um protocolo sem fio wireless HART, a frequência de operação, a taxa de transmissão é a mesma do HART, a mesma taxa de transmissão. Nessa parte da transmissão wireless, ela apresentou vantagens de se preocupar com segurança, consumo de energia, custo e confiabilidade. Essa classe de sensores sem fio, né, os sensores wireless, teve um desenvolvimento considerável recentemente e, basicamente, cada instrumento no campo envia o seu sinal para a sala de controle via sinais de rádio, né? Hoje em dia, inclusive, havia no começo do wireless comentários: mas se você está transmitindo um sinal e entrar, sei lá, no meio do caminho, um caminhão alto com carcaça metálica, vai interromper o sinal? Vai. Mas hoje em dia, a transmissão wireless, o sinal chega na sala de controle de um certo instrumento por diversos caminhos. Se um caminho é interrompido, o roteador escolhe um outro caminho, né? Então, isso foi muito fortemente usado, e essas redes wireless foram usadas não só na área industrial, mas em outras áreas de aplicação. Uma aplicação do wireless, por exemplo, sinais wireless, foi na automação predial, né? Então, por exemplo, você podia, num prédio, fazer a medição de consumo, por exemplo, residencial, água, gás, eletricidade, com sinais wireless. Com a instrumentação wireless, a gente reduz basicamente custo de instalação, de manutenção e gerenciamento da rede, né? Então, como é uma tecnologia relativamente nova, as empresas ainda estão se adaptando a essa fase de usar o wireless. Entre os protocolos wireless, o Zigbee é o mais antigo, já mais conhecido. Existe o ISA-100, que também está meio que caindo em desuso. Tem o Wireless HART, lá na escola, no meu laboratório, eu tenho instrumentos que comunicam sem fio usando esse protocolo Wireless HART. Tem o LoRa, que é um protocolo de comunicação um pouco mais recente. Então, são protocolos disponíveis no mercado. O que a gente pode ressaltar, finalmente, é que todos os tipos de transmissão, fora a pneumática, que praticamente já está extinta, quase ninguém mais usa, elas perduram até hoje. Então, o 4A20 continua firme e forte, né? A comunicação digital fiada está aí no mercado, existe, e também agora tem a comunicação digital sem fio. Basicamente, é isto que eu tinha para falar, e eu vou, então, encerrar, passar a palavra para o Paiola. Muito obrigado a todos pela presença. Muito legal, professor. É uma história, né? Você contou uma história aí de muitas décadas, né? Em 15 minutos, 20 minutos. Parabéns por ter conseguido ser tão compacto aí nesse resumão, né? Tem Mas coisa mais velha que eu, Paiola, então eu vi que você já poupou um pouco né, das coisas muito antigas, né? Mas foi muito legal, cara. Muito bacana mesmo. Parabéns. Obrigado. Bom, legal. Para continuar esse assunto, né? Essa prosa boa, quero chamar o Eliliano Guedes, né? O Eliliano, que é engenheiro especialista, né, em instrumentação na diretoria global de gestão e integridade de ativos lá na Vale SA. Ele é mestre em automação e controle, né, de processos pelo Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia de São Paulo. Também é especialista em engenharia de instrumentação pela Poli, USP, bacharel em engenharia elétrica com ênfase em eletrônica pela Santa Cecília, engenheiro em segurança funcional com certificado TÜV
especialista em gerenciamento de segurança de processo pela Faculdade Senai do Rio. Possui 28 anos de experiência como profissional de engenharia de projetos, engenharia de confiabilidade, manutenção, indústria de processo de setor químico, petrolífero. Em 2020, iniciou as atividades no setor de mineração, onde tem como principal meta transferir conhecimento sobre segurança funcional como meio de redução de riscos em segurança de processos. E hoje ele atua como um engenheiro especialista, né, em instrumentação na Diretoria Global de Gestão e Integridade de Ativos da Vale. Liliano, seja muito bem-vindo. Se quiser também já compartilhar a sua tela, sinta-se à vontade, agora é sua vez. Paiola, depois dessa sua apresentação aí, fica até difícil a gente começar, viu? Já estava difícil depois do professor Cláudio Garcia. Agora, depois dessa apresentação, fica pesado aqui. Na verdade, assim, até são apresentações muito grandes para 3 pessoas hoje que nem que dispensam apresentações, né? Mas tudo bem, vai lá. Tá bom. Então, primeiro eu quero agradecer, né? Não vou falar de mim, o Paiola já deu as introduções. Vi alguns nomes aqui muito que eu já tive a oportunidade de estar junto, né? Muito feliz em ver aqui o Edivaldo, o Marcílio, o Hub, o próprio Guri, né? O Vinícius. Então é um prazer estar aqui com todos vocês, dividindo a mesa aí com o pessoal, com o professor Cláudio Garcia, que já foi falado, né? Inclusive, ele foi um mentor meu, sem ele saber, de algumas questões relacionadas a Stickson, que seria o atrito em válvulas de controle, né? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a evolução da instrumentação na indústria de processo. Muito do que o professor Cláudio Garcia falou, eu vou trazer de uma forma contextualizada para focar um pouquinho na segurança funcional, né? Que seria a minha mensagem principal aqui. E vou misturar um pouquinho os conceitos de segurança funcional juntamente com redes de comunicação, né? Então, a minha apresentação está dividida em uma visita rápida ao passado, uma discussão um pouquinho mais forte sobre o presente e um olhar para o futuro, tá? Então, sobre segurança funcional, eu vou dar uma visão geral, ainda no contexto do histórico, né? Em vez de eu trazer texto, eu estou trazendo aqui um infográfico, tá? Então, o meu resumo sobre o histórico do desenvolvimento da segurança funcional, ela começa no contexto das máquinas, né? Então, lá no século XVIII, né, foi visto o início das máquinas sendo utilizadas como manufatura, né, de produtos, né? O uso industrial de turbinas a vapor, principalmente, ele trouxe para a gente muitos riscos e grande aumento de explosões e acidentes fatais. Por quê? Porque a partir do consumo da energia do vapor, você precisava ter grandes vasos acumuladores de vapor, né, caldeiras, e a partir de então você começou a entender melhor os riscos, né? Porque uma pressão mal controlada, você pode ter um excesso de pressão naquele vaso que tem um limite de acumulação, né? Então, a partir daí, começou a se estudar o monitoramento das variáveis nesse caso específico, de pressão de vapor. E para buscar a proteção contra sobrepressão de vapor, foi inventado aí as PSVs, seriam as válvulas de segurança de pressão. Então, ele é um dispositivo mecânico, mas acabou já sendo parte lá, juntamente com os manômetros, para começar a monitorar as variáveis de processo, né? No contexto aqui da segurança funcional. E aí, antes do início da automação industrial, né? Lá para 1940, as equipes elas já começavam a monitorar essas variáveis de processo, e no século XX, como resultado também do desenvolvimento da engenharia elétrica, dos controles industriais, foram desenvolvidos os grandes centros de controle, né? Então a gente começou a ver, vocês estão vendo tudo em imagem preto e branco, né? São justamente aquelas épocas em que você tinha o desenvolvimento da tecnologia para a época, e esse desenvolvimento das tecnologias trouxe a questão das redes, o primeiro computador, né? Então, as primeiras redes industriais, elas nasceram ali por volta de 1985, e aí a gente começa a ter as experiências negativas com falha de software, né?
Então, a última imagem está até em azul, né? São as famosas telas azuis que a gente vê aí nos nossos computadores. Víamos com mais frequência antigamente e hoje já é menos frequente, né? E então, para que a gente pudesse controlar ou contornar essas questões, surgiram os primeiros padrões industriais voltados à segurança de processo, né? Então, o primeiro padrão, IEC 11508, é o padrão mãe, e a partir dele nasceu vários, e aqui eu estou ressaltando a IEC 1511, que fala sobre segurança de processo para as indústrias. Ele nasceu em 2003, né? Aí, voltando à questão original, o que é segurança funcional, né? Um tema que traz muita confusão, e aí eu trouxe aqui uma ilustração que é da própria, uma literatura da ISA de 2006, né, que fala sobre sistema instrumental de segurança, traz confusão se a gente não consegue entender bem o contexto que tem por detrás, né. Então a gente tem, no dia a dia da indústria, sistemas que são de controle, mas também temos sistemas que são de segurança, caso aquele sistema de controle venha a falhar, né. Se a gente quer controlar o limite de pressão, qual que é a nossa insegurança? E se esse controle falhar, o que que acontece, né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre as normas, né? Então a IEC 1511 é considerado um padrão mãe, e aí dessa literatura, dessa norma internacional, a gente tem a derivação para outras normas voltadas para outros vários setores, ferrovia, nuclear, máquinas, né, segurança de máquinas, e aqui sensores de gás, e aqui vem indústria de processo, a IEC 1511, eu trouxe aqui a versão só da primeira parte, porque é uma série de normativas com várias, a traço 1, traço 2, traço 3, e por aí vai, tá bom? Existem as versões da ISA, né, que seria as voltadas para as indústrias americanas, e as versões internacionais publicadas pela IEC, são normas gêmeas, né, então elas se complementam em caso de alguma indústria que são sediadas na América do Norte. Por exemplo, a ISA 84.91, ela é equivalente à IEC 11511, né, então só para a gente ter uma ideia. E aí, o que seria risco de processo, pessoal? De uma forma bem resumida, né? A gente pode olhar pessoas, né? Aqui uma imagem de uma família, e a pergunta fica: essas pessoas estão seguras? Será que onde elas estão, elas têm algum risco? Depende, né? Será que existe risco ao redor, mesmo que esteja longe? Eu moro num centro aqui no ABC Paulista, e aqui a gente tem muitas indústrias, indústrias metalúrgicas, indústrias químicas, petroquímicas. Qual que é o raio que, caso esse processo venha a se descontrolar, qual que é o raio de alcance desse perigo, né? Então a gente começa a pensar em segurança, né? Se esse risco está ou não controlado, o quão seguro nós estamos. Normalmente a gente considera segurança a nível de risco, né? Então existem os níveis que são toleráveis e tem a correlação entre a probabilidade daquele perigo acontecer, né? Qual que é a chance de acontecer uma falha no controle? E caso ocorra essa falha no controle, qual que é a gravidade do problema? Seria a severidade da consequência. Quando a gente cruza esses dois eixos, a gente começa a entender que quanto maior a probabilidade, quanto maior a severidade da consequência, maior é o risco. Então a gente tem que diminuir a probabilidade, tem que diminuir a severidade, né? Então, quando a gente não tem proteção nenhuma, o risco é muito alto. E quando a gente quiser reduzir, a gente pode se valer da segurança funcional, respondendo a pergunta que eu fiz lá atrás, né? E aí a gente fala assim, mas o processo ele não está sob controle, não tem um centro de controle, não tem uma sala de controle, né? As normas falam muito sobre BPCS, que seria o Sistema Básico de Controle de Processo, mas ele pode falhar. E se ele falhar, né? Então aí que é a questão, tá bom? E aí, quando se fala sobre proteção, né, de uma falha do controle, existem os riscos para diversas questões, né? Riscos para a sociedade relacionados ao meio ambiente, relacionados às pessoas, relacionados à perda de produção da empresa, relacionados a danos nos ativos e também relacionado à imagem da empresa, né? Porque as empresas hoje elas têm um valor de mercado e esse valor de mercado ele pode oscilar em função de como está a sua imagem, né, de seus riscos. A gente vê empresas tendo segurança de processo afetada, acidentes, isso quando vai na mídia nacional, internacional,
cai lá embaixo o valor daquela empresa, né? E aí, existe a questão de disponibilidade e a questão de segurança, né? Normalmente, disponibilidade está mais relacionado a questões de você proteger ativo, produção e imagem, e quando a gente fala de segurança, obrigatoriamente a gente tem relação com o meio ambiente e com as pessoas, tá? Aqui é mais a título de informativo do que com o tema. E aí, sobre sistema instrumentado de segurança, né, SIS, e Sistema Básico de Controle de Processo, BPCS, a confusão que fica é, espera aí, eu preciso ter um sistema de controle e um sistema instrumentado de segurança independente um do outro? À luz das normas, sim, porque o controle, ele pode falhar. E aí, quando o controle falha, que seria o BPCS, né, nós temos que ter mecanismos de segurança que estão voltados à integridade da sua instalação. Então, aqui também a título de informação, né, então nós temos os instrumentos sensores, temos os elementos finais de controle, temos as lógicas e o conjunto é chamado de malha, né? Sensor, lógica de controle e elemento final. Da mesma forma, o sistema de segurança, sensor, lógica de segurança e elemento final, tá? Então, quando a gente fala aqui sobre segurança, a gente está falando sobre segurança funcional. Quando a gente está falando de controle, é simplesmente um controle de processo, tá? E agora eu vou fazer um link com a questão de redes, tá bom? Em 2021 foi lançado a Ethernet APL, que até então está sendo considerado o futuro da conectividade de campo, né? Então, o professor Cláudio Garcia trouxe aqui algumas questões sobre... Vamos entender essa pirâmide primeiro, tá? Pirâmide da automação. A pirâmide da automação, ela tem na sua base os elementos de campo, né? Que seria os sensores, os elementos finais. Na sua parte intermediária, aqui em amarelo, temos as redes de comunicação, que seria da planta, a parte industrial, e em cima, no verdinho, a gente teria aqui a comunicação empresarial, né? Enterprise Ethernet. E aí, qual que seria o desafio de a gente trazer uma rede de comunicação mais veloz, com mais conectividade? O desafio é que hoje em dia nós encontramos no campo as comunicações, como o professor disse, HART, Fieldbus, Profibus, 4A20, além dos próprios conceitos de comunicação pneumática, né? E aí existem plantas ainda que operam com a comunicação pneumática e para determinados setores ele cai muito bem, né? E aí o difícil é como eu faço uma convergência de uma comunicação de nível de enterprise com a comunicação industrial, descendo até o nível de campo, se o nível de campo tem a baixa velocidade, tem alguma necessidade de conversão de protocolos, etc., né? Então foi implementado, né, surgiu a Ethernet APL, né? E o que é a Ethernet APL? A Ethernet APL é uma tecnologia que ela foi lançada em 2021 na Alemanha, em Frankfurt, nessa feira chamada ACHEMA Pulse Conference. E ela foi testada por fabricantes, né, alguns fabricantes desenvolvedores de tecnologia, e testadas no laboratório da BASF, né? Eu coloquei no próximo slide a referência, os próximos slides vão ter a referência para quem quiser ler um pouquinho a mais, entender como é que isso aconteceu, lá está em detalhes, né? E aqui está o resultado da topologia da rede Ethernet APL, né? A rede Ethernet APL, ele faz com que a sua comunicação em nuvem lá da sua empresa, ela consiga conversar com o sistema de controle de processo e de segurança, e o sistema de controle de processo e de segurança consegue ir para o campo. Então, a gente vê aqui os cabinhos azuis, os cabinhos laranjas, né? São esses cabos que já são redes industriais Ethernet e que já tem até mesmo uma questão de segurança voltada àquelas atmosferas explosivas, né? Então, a gente consegue aqui trazer uma velocidade de comunicação com uma segurança voltada àquelas atmosferas explosivas. E aqui nós temos, tanto no Brasil quanto no mundo, diversos instrumentos, voltando aqui ao tema, né? Evolução da instrumentação, diversos instrumentos que já estão sendo lançados e já são possíveis de serem adquiridos com essa conectividade. Então, esse aqui tem sido visto como o futuro, e aí que vai substituir aquele legado das redes que nós vimos até anteriormente, tá? Até agora, então.
E aqui está a minha referência, né, que eu gostaria de deixar, foi na Shemin Online, né, e tem aqui as referências dos estudos, né, dos fabricantes, da indústria, e aqui tem, inclusive, a taxa de comunicação, que chega a ser até de 10 megabits por segundo. E para a gente ter uma ideia, como é que essa rede chega com força, ela consegue, nessa taxa de velocidade, conectar sem muito esforço 50 dispositivos na mesma rede. Ou, se você dividir em segmentos, você pode superar até mesmo 200 dispositivos. Então, isso chega com uma proposta muito interessante, porque esse é um dos gargalos das redes, velocidade e capacidade de absorver dispositivos no campo, né? E aqui a parte que eu estou conectando com a segurança funcional é que, a princípio, ela já nasceu atendendo os requisitos de segurança intrínseca. Quando eu falo segurança intrínseca, eu estou falando da área classificada, e segurança funcional, que são aquele sistema instrumentado de segurança, que não é o controle de processo, é o sistema de segurança, o SIS, ele está em desenvolvimento e já está em teste. Então, essa é uma rede que ela vem para propor uma solução única, de forma que você não precise ter controle separado da segurança, tá bom? Essa é a proposta da rede. E aqui, como a título de ilustração, até para quem acha que é um assunto internacional, ele é sim internacional, mas nós já temos trabalhos na ABNT, através do Comitê Brasileiro de Eletricidade, COBEI, já a tradução da norma, que é, na verdade, uma especificação técnica, né, para esse tipo de rede, que ele é chamado Ethernet a 2 fios, que é o Two-Wise, Two-Wire Intrinsic Safe Ethernet Concept, tá? Então, aqui é a referência nossa para o Brasil. E agora, a segunda questão que fica sobre segurança, né? E quanto à segurança cibernética? A gente está conectando a rede empresarial, a rede industrial e está conectando, inclusive, dispositivos de campo. Nós não temos os riscos de, através da rede Ethernet, um vírus chegar lá naquele dispositivo de controle, aquele instrumento, aquela válvula, e, através desse vírus, ele modificar o set point, modificar o range e a faixa de operação do instrumento de campo. Então, a gente tem as várias normas, né? Eu vou focar aqui na segurança industrial, né? Industrial Security. E aí a gente tem as duas que eu falei primeiramente, que seria segurança de processo, né, que seria a segurança funcional, IEC 61508 e 511, que fala sobre segurança cibernética. Isso aqui está muito voltado aos dispositivos de campo. E temos do outro lado a IEC 62443, e da mesma forma nós temos a ISA, né, que é gêmea, que fala sobre a segurança cibernética das redes e dos sistemas de comunicação, que é a segurança do sistema de controle, do sistema de segurança mesmo. E essas normas, elas chegam com estruturas, são famílias normativas. Então, ela tem, quando a gente olha a norma, ela tem várias partes. Então, a gente vê um primeiro conjunto que fala de linhas gerais, de requisitos. Depois falamos sobre procedimentos e políticas. E o que eu chamo a atenção é essa terceira coluna, sistema. Então, aquele primeiro ele traz as questões relacionadas à segurança cibernética para aqueles sistemas de controle, né? Então, por exemplo, esse aqui, IACS, então aqui seria Industrial Automation Control System. Então, ele fala sobre os requisitos para o sistema de controle industrial. E, por último, aqui ele fala sobre os requisitos para desenvolvimento de produtos. Aqui a gente já está nos instrumentos. Então, ele traz aqui um desenho do chip, né? Porque uma vez que a rede chegou aos instrumentos, esses instrumentos podem acabar absorvendo algum bug, né? É assim que a norma chama, é bug mesmo. E aqui está uma referência, só para a gente ver a cara da norma, né? IEC 62443-4-1 e -442. Então, a gente vê aqui que ele está falando sobre segurança cibernética para automação industrial e sistemas de controle. Parte 1 e a parte 2, tá? Só para a gente enxergar o título. E aqui, enxergando um pouquinho mais o que tem dentro das especificações, das normas, a gente enxerga a rede Ethernet, né, que a gente viu, a APL, descendo, iniciando lá em cima com a rede empresarial, descendo as camadas de controle, descendo as camadas de rede de campo e descendo cada spur, né, cada derivação com seu cabozinho
de Ethernet, né? Só 2 fios mesmo, é um par, em cada dispositivo de campo, tá? Então aqui a gente vê a conectividade. Já caminhando para o final, estou cronometrando aqui, viu, Paiola? Fazendo algum encerramento e observações, eu queria levar uma pergunta para você, Paiola, só para surgir aqui uma interação. Já ouviu falar sobre Future Literacy, Paiola? Não, esse termo não. Pois é, esse termo ele é interessante, viu, Paiola? Porque ele fala um pouquinho, né? A alfabetização do futuro, essa é a tradução, ela permite que a gente nos torne ciente das fontes de nossas esperanças e medos e melhora a nossa capacidade de aproveitar o poder das imagens do futuro, já que é uma imagem mental, para que a gente possa apreciar mais plenamente a diversidade do mundo ao nosso redor e as escolhas que fazemos, né? Então, quando eu trago essa imagem, que é um pouco de filosofia, um pouco de psicologia, eu estou querendo conectar o nosso assunto, né? A gente falou do histórico, do passado, falamos um pouquinho da rede de hoje, e agora olhando para o futuro, né? O que o futuro nos reserva? O futuro nos reserva instrumentos conectados, que tenham segurança, que tenham conectividade, né? Que eu possa tirar um fabricante de uma marca, né? E poder instalar um outro fabricante. Essas são a visão de futuro e que a gente precisa entender isso para fazer um estudo hoje no presente, né? Então a minha pergunta é o seguinte, né? Por que é importante, né? O jeito que você imagina o futuro muda suas ações no tempo presente. Portanto, não é apenas o presente que constrói o futuro também constrói o presente. Então, essa frase que eu queria deixar aqui para a gente pensar, e ela é do Thomas Frey, ele é um futurista americano, né? Muitas das coisas que nós vivemos hoje no presente, por exemplo, estamos aqui na mesa redonda, é em função de uma visão do passado. Paiola, o Guri, falou que foi aluno do professor, né? Inclusive, ele não disse, mas também foi parte da sessão estudantil, e hoje, no futuro que virou presente, está aqui presidindo uma mesa redonda, na qual é diretor. E aí, o meu fechamento, né, só para que já atingi o meu tempo, é que a Ethernet APL é uma nova tecnologia que está em rápida expansão e eu acredito que ele mudará o futuro da arquitetura de dados para a instrumentação de campo. Então, já tem instrumentos disponíveis para medição de fluxo, nível, pressão e temperatura, e que a segurança para os sistemas e instrumentação da Ethernet APL, ele ainda está em expansão. Então, é necessário que essas normas que nós citamos sejam atualizadas para refletir as ameaças, né? Porque junto com a tecnologia a gente tem ameaça. Eu falei sobre a segurança cibernética, né? Então, a gente precisa mitigar esses riscos. E aí, essas soluções também para a segurança funcional está sendo desenvolvido, e aí o que eu acredito que no futuro nós teremos uma única rede, com um único sistema de controle interligado ao sistema de segurança, né, para aplicação para a segurança funcional, de forma que a gente vai ter uma simplicidade no campo, né? E aí, para mim, né, a simplicidade da instalação, os benefícios da integração de dados, desde o chão, né, o campo, até o nível empresarial, lá no topo da pirâmide, vai fazer com que essa Ethernet APL ou alguma similar seja uma tecnologia-chave para o futuro da indústria, tá? Então, eu encerro aqui, eu queria já agradecer, Paiola, que acho que eu furei aí 1 minuto e meio, tá, do tempo. Opa, imagina, furou por um ótimo motivo aí, Juliano. Foi muito boa a sua apresentação. Eu acho que complementou bem a apresentação do professor Cláudio. Trouxe uma visão bem interessante, né, sobre essa parte da internet APL. Foi até, acho que você não estava acompanhando o chat, mas foi bem na hora que um participante perguntou, né, qual que é a visão de vocês sobre a internet APL, né? O Luiz perguntou aqui, bem na hora você entrou com o slide sobre isso. Ah, não vi mesmo, Parecia que não vocês deu para estavam enxergar. combinados aqui. Foi, Luiz? Ok, Luiz. Depois coloca a opinião tua também, para a gente entender. Legal, pessoal. Vai comentando aí no Obrigado. chat. E brigadão, Emiliano. Valeu. Agora vamos chamar aqui o último participante, o nosso querido Miguel Borges, né? O Miguel, ele é profissional Petrobras de nível superior master, para automação e instrumentação. Ele é formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O mestrado dele é em engenharia elétrica pela mesma faculdade. Ele também é um profissional certificado pela Associação Profibus e pela Fieldbus Foundation.
E também é profissional certificado CAP, né, em automação pela ISA. Então, lembra que eu comentei lá na apresentação sobre ISA no começo, né, que a ISA promove essas certificações, né, uma espécie de um atestado, né, de conhecimento geral. O Miguel é um desses valorosos, né, profissionais CAP aí do mercado brasileiro. Não são muitos, tá? E ele também é vice-presidente do Distrito Brasil da ISA, tá? Então, ele tem que me aguentar de vez em quando aí, né, Miguel? Nas reuniões periódicas aí, onde ele organiza aí mais ou menos, orquestra aí a brincadeira com as sessões aí brasileiras, né? Miguel, seja muito bem-vindo e a palavra é sua, cara. Obrigado aí, boa noite a todos aí, obrigado pela presença. Vou compartilhar o slide. Queria agradecer a ISA São Paulo pelo convite, né? Essa apresentação eu vou procurar dar um histórico da minha vida profissional, né? E onde eu comecei, né, na Bahia. E nessa minha vida profissional, mostrando, ou seja, o que evoluiu, né? Quando eu comecei a trabalhar, né, quais as ferramentas, né, que eu usava e quais as ferramentas que eu uso hoje, né? Que a gente usa hoje no projeto. Bem, eu comecei na Bahia, né? Fafem Bahia, né? Antiga Nitrofértil. Depois eu vim para a Petrofértil, depois fui para a BR Distribuidora. Passei muito tempo da minha vida no SEMPS, foram 15 anos no SEMPS, em engenharia básica. E agora eu estou na engenharia da Petrobras, né? Lá no Senado, edifício Senado, né? Bem, quando eu cheguei na Petrobras, né? Isso lá na Bahia, o que a gente usava, né, para fazer cálculo, medição de vazão, a gente usava placa de orifício, usava-se Venturi, né? Ou seja, o Venturi é um instrumento antigo, né, como o Cláudio mostrou, a placa também, né? Mas essas datas aí são datas em que essas tecnologias passaram a ser disponibilizadas comercialmente, né? Os medidores magnéticos a gente usava, né, na década de 50 e 60, isso início de projeto, né? Deslocamento positivo e turbinas eram mais usados mais em estação de medição, né? Eram tecnologias que a gente trabalhava, né? E as placas, apesar de serem tão antigas, hoje a gente já usa bastante placa, é o nosso cavalo de batalha, né? Aí veio os anos 70, 80, a gente passou a contar com outras tecnologias, né? Medição de vazão termal, a gente passou a usar para gás, medição de vazão mássica, o medidor Vortex, né? A vazão também, né? Um medidor que tem algumas limitações em relação à viscosidade, né? O medidor Coriolis, tá? A medição de vazão mássica. E uma curiosidade é quando a gente passa a usar, né? Ou seja, talvez essa seja a maior inércia que existe na indústria, né? Quando você muda de tecnologia, você tem que conhecer a nova tecnologia. E um exemplo foi a utilização do Coriolis. A gente especificou para uma unidade, né, uma refinaria da Petrobras, especificamos vários Coriolis e foi o início, né? E a gente tinha um feedback que o instrumento não funcionava, né? Nós fomos na refinaria, fomos ver o que era. O instrumento foi instalado numa linha de muita vibração, né? Então, os instrumentos têm suas limitações, né? Isso não foi observado por falta de conhecimento. Então, ou seja, quase que a gente quer uma tecnologia, mas isso foi corrigido, né? E um alerta, né? A gente tem que aplicar, né, os instrumentos. Não existe uma tecnologia universal, né? Você tem que estar bem atento, né? Onde você vai aplicar, as condições, né? Na parte de temperatura, os termopáreos RTDs ainda são usados hoje. Uma inovação que a gente introduziu isso no SEMPS foram os termospares flexíveis, né? Isso foi usado no HDT da Replan em 2013, né? Com tecnologia de termopares flexíveis, né? Para levantar perfil de reator. Vocês veem aí que, pelo desenho, né? Você vê que eu só tenho um bocal, né? Tem um bocal, uma entrada, né? Ou seja, se fosse medir esse perfil, né? Uma determinada seção horizontal, né? Todos esses pontos, seria difícil, né? Você ia ter que fazer o reator ia virar um paliteiro, né? Impossível, né? E é caro, né? Você realmente fazer a bocal é muito caro, né? Muito caro.
Na parte de pressão, a gente tem manômetro, mas os manômetros, né, na prática da Petrobras, a gente não usa muito, né? A gente procura transmissor, né? E os transmissores, né, os disponíveis hoje em dia, evoluíram bastante, né? Em termos de, foi falado já por um colega, conectividade wireless, né? Eles têm a conectividade, sensores de silício ressonante, piezoelétrico, né? Com upgrade de acurácia, confiabilidade e estabilidade. Eles têm autodiagnóstico, né, e manutenção preditiva, são multivariáveis, né, você consegue medir outras variáveis, né, conectividade, protocolos de comunicação, e os firmwares, né, também com maior funcionalidade, né, permitindo também, inclusive, diagnósticos melhores, né, e, obviamente, também informações de manutenção preditiva. Né. Esses transmissores, quer dizer, isso vale também para a temperatura, né? Transmissores de pressão diferencial, todas essas novas propriedades, né? Novas funcionalidades, né? Que a gente tem hoje, vale também para transmissores de temperatura, né? No caso da segurança de processos, que foi citado e é verdade, eu queria fazer, ou seja, um histórico de como é que a gente vem aplicando na Petrobras, né? No início dos anos 70, esse conceito de SIS foi introduzido, né? Painéis de relés. No final dos anos 70, se desenvolveu o PLC, né, e ele passou a ser utilizado como introdutor da lógica. Né. Nos anos 80, né, introduziu-se o conceito de SIL, né, Safety Integrity Level. Nos anos 90, a Petrobras lançou uma norma, que essa norma é de 97, né, foi quando a gente começou a projetar sistemas instrumentais de segurança. Né. Essa norma, ela usava gráficos de risco, né, você chegava ao SIL, quer dizer, gráficos de risco, né, ou seja, um procedimento muito subjetivo. Né? Então, se tivessem duas equipes, né, fazendo a mesma avaliação, né, você ia obter graus SILs, né, diferentes. Né? Nos anos 2000, passou-se, quer dizer, até tecnologias da própria Emerson a fornecer esses sistemas integrados de segurança aos próprios integrados sistemas de controle. O próprio Fieldbus lançou uma versão também para segurança, safety, mas acabou não dando certo. Né? E não está nesse histórico, mas é importante citar a introdução do LOPA. Né? Hoje, a gente, quando faz classificação, a gente faz uma RASOP, do RASOP a gente obtém, né, algumas indicações, olha, aqui precisa ter uma função instrumentada de segurança, né, uma malha CIF, né, com determinado nível de integridade, né, a gente chega a essa conclusão de um método semi-quantitativo, né, chamado LOPA, né, Layer of Protection Analysis, né, que é muito menos subjetivo, é semi-quantitativo, né, comparado aos gráficos de risco que a gente usava lá atrás, né, no final dos anos 90. Né. E hoje a gente também tem Data Analytics e Machine Learning, projetos de sistemas instrumentados de segurança. Né? Mas o curioso, quando a gente começou a fazer cálculo de malha de segurança, a gente usava uma planilha, foi um projeto nosso, a gente sempre desenvolveu, a gente tinha lá um Excel, uma planilha de Excel, que a gente fazia esses cálculos, né? E, bem, é claro que hoje o mercado disponibiliza ferramentas com uma base de dados absurda, né? De instrumentos classificados, né? Instrumentos adequados a ser utilizados em SIL 1, SIL 2, SIL 3, né? Mais SIL 2, né? Então, ou seja, engoliu a nossa a planilha Excel, né? Mas ela chegou a funcionar. Né? A gente, né, fazia lá, colocava a malha, né, montava direitinho o iniciador, o executor da lógica, né, e o elemento final, e a gente, né, viu o SIL atingido. Né? Mas isso é passado. Né? Mas funcionou. Outra prática atual que a gente tem feito, e isso tem gerado um ganho absurdo, né? Porque quando você vai fazer um projeto, quando você faz um RASOP, né, a tendência é você começar a localizar alarme à vontade. Né? Então, os alarmes, eles eram alocados, eu diria, de uma forma assim, um pouco distraída. Né? Vamos botar o alarme aqui, né? Mas, poxa, alarme passou a gerar problemas, gerar avalanche de alarmes, né?
Ficava impossível um operador lidar com aquela quantidade de alarmes, né? Aí surgiu a ISA, aí, né? Surgiu uma norma de gerenciamento de alarme, né? Em que a primeira coisa foi o conceito. O que é um alarme, né? Primeira coisa, alarme é um sinal sonoro, ou visual, ou ambos, né? Para o operador. Quer dizer, o ator agora, o alarme não é para o engenheiro de processo, o alarme não é para o engenheiro de instrumentação, o alarme é para o operador. Então, esse sinal sonoro-visual, né, para o operador, alertando, exigindo, quer dizer, algum tipo de ação. Então, ou seja, alarme, se não tem ação do operador, não tem que ter por que alarme, né? E a gente desenvolveu também, que não está aqui, uma norma no SEMPS, na Petrobras, a norma 2900, né? A N2900, em que existe toda uma metodologia de você fazer um projeto, um sistema de alarmes, né? Fazendo a racionalização desses alarmes, vendo o que é alarme, o que não é alarme, né? Definindo tempos de atuação, né? E em função dos tempos de atuação, você classificando o alarme como alerta ou como um evento. Por exemplo, a válvula fechou, é um alarme? Não vai exigir. O alarme fechou, é uma operação normal da planta. Agora, a válvula, você manda fechar, a válvula não fechou, ou seja, aí, opa, não fechou, e dependendo, né, da situação, aí sim, né, precisa de uma ação. Então, com isso, a gente, esse gerenciamento de alarmes, essa norma ISA, depois essa N2900 na Petrobras, a gente tem visto que teve um aumento de produtividade, né? O operador, ou seja, ele lida com menos, né? Ele tem que tomar menos ações. E outra coisa também, né? A gente, além de racionalizar os alarmes, olha só, isso não é alarme, porque, poxa, se não tem ação do operador, descarta, não é alarme. E também o tempo, né? Por exemplo, a gente define na Petrobras até 3 minutos, na nossa norma lá, até 3 minutos o alarme, ou seja, a prioridade alta. De 3 a 10 minutos, média, e alta, de baixa, prioridade baixa, é de 10 até 1 hora, né? Então, de 0 a 3, prioridade alta, média de 3 a 10, e de 10 a 1 hora, prioridade baixa. E, mas, olha, hoje mesmo até eu participei de um RASOP em que eu falei, não, mas isso aí pode ficar até horas. Então, peraí, então, se pode horas, não é alarme. Vamos classificar como se fosse um alerta, né? Um alerta, ou seja, ele é sinalizado na tela, né? E o operador tem, ele sabe que ele vai tratar aquele alerta quando tiver tratado todos os alarmes. Os alarmes têm mais prioridade, né? E eles são priorizados, né? 3 níveis de prioridade. E tem os alertas também, entendeu? Então, ou seja, melhorou a segurança. A partir do momento que você tem um operador focado, atuando onde é preciso atuar, onde é possível atuar, e maior eficiência também, né? Um ganho. Essa norma e esse trabalho nosso em gerenciamento de alarmes, né? E também, repetindo aí, claro que não podia citar, que o colega da Vale mencionou, né? Que o Cláudio também falou nos field buzzers, a gente vê como um grande futuro, né, a internet APL. A gente ia usar agora num projeto, já usar num projeto do GasLub aqui, mas não foi para frente. A gente ia começar a ser a primeira utilização, né? Em termos de field buzz também, eu queria citar, que não está relatado aí, eu coordenei um laboratório na UFRJ, laboratório de rede LEAD, né? É um laboratório em que a gente tinha lá 3 SDCDs, uma rede field bus completa, né? Por que 3 SDCDs? Porque a Petrobras tem, ou seja, majoritariamente nossas plantas são 3 fabricantes, né? Então, para a gente reproduzir essa unidade industrial, quer dizer, a nossa realidade operacional, a gente tinha 3 SDCDs. E a gente, no LEAD, a gente montou um laboratório, a gente certificou como instrutor, a gente formou turmas, né? A gente investiu bastante nisso, a Petrobras instalou algumas refinarias, mas a tecnologia sofreu alguns problemas, né? Que eu acredito que foram fatais, né? Ou seja, fatais
se investiu dinheiro e outra coisa também, né? Isso, o fato de uma experiência que não foi boa, o pessoal ficou assim um pouco, né, receoso, né? De você usar, então a coisa está consolidada, está usando, então vamos usar numa unidade menor, né? Mas realmente a tecnologia, a internet, a APL, né? É fantástica, né? Em termos de futuro, eu acredito também, concordo com o Lalírio, né? Que é o futuro, né? É uma rede de 2 fios, né? Usada em área classificada também, como já foi falado, né? Ela é Ethernet, alta tecnologia e a velocidade, para vocês compararem, né? Olha só, a Ethernet é 10 megabits por segundo, né? O Fieldbus, isso no segmento H1, né? Ele trabalhava com 31,25 kilobits por segundo, olha a diferença. O HART consegue operar 1,2 kilobits por segundo. Então é muito mais veloz, né? Bem muito mais veloz. E a instalação também simplificada, mais econômica, você tem 2 fios, né? E você pode usar o próprio cabeamento, né, já existente, que vai facilitar bastante, né? E as entidades suportadoras são, ou seja, o Fieldcom, o DVA, o OPC e o Profibus, né? Ou seja, são protocolos conhecidos, né? Um problema que existe em termos de tecnologia, e a gente percebe isso em casa, né? Em casa que eu digo na Petrobras, quando você vai numa unidade e, olha, precisa fazer um revamp, vamos mudar de tecnologia, não, mas eu estou acostumado com esse PLC, né? Ou seja, isso é confiabilidade, né? Porque se eu uso e vou continuar usando aquilo que eu já conheço, ou seja, teoricamente é mais confiável do que eu mudar, usar uma nova tecnologia de um novo fabricante, né? Porque sempre tem coisas que eu tenho que aprender, né? Mas, ou seja, esses protocolos aí, somente o Profibus, o Profinet e o Fieldcom, né? O Fieldcom a gente ainda compra, porque a gente está comprando agora para a Internet, porque a unidade já era Fieldbus, né? Então, você tem que manter, não vai realmente, né, tirar fora toda uma instalação, né, um Fieldbus, né, e colocar um 420 Hz. Que, aliás, o 420 Hz é o que a gente usa mais, né? É o nosso feijão com arroz, né, o 420 Hz. Profibus também a gente usa, né, alguma coisa, principalmente na parte de elétrica, né, o pessoal de elétrica usa muito, né, para interligação de servidores e tal, de painéis, então o pessoal usa o Profibus. Então, sem falar, eu não listei, mas a gente também usou o próprio na parte de vazão, os medidores ultrassônicos, né, que eu não citei, e na parte de automação de equipamentos, a gente, poxa, evoluiu bastante na parte de controle anti-surge. A gente não sempre desenvolveu um algoritmo, né? A primeira implantação de anti-surge da Petrobras não foi uma implantação nossa, da Petrobras, né? Então, controle anti-surge, grandes máquinas. Hoje você tem grandes fabricantes no mercado, né, oferecendo produtos aí. Então, a gente vai ao mercado, a gente não usa mais tecnologia própria. Mas a gente desenvolveu, a gente trabalhou implantando isso, né? A parte de fornos, de automação de fornos, né? A gente tem padrões de automação de fornos, automação de bombas, né? Ou seja, Hercules também, né? Então, e outra coisa também, sintonia de malhas, né? A gente desenvolveu, a Petrobras desenvolveu um BR Tune, uma ferramenta própria de sintonia, né? Que é usada dentro da empresa, né? E então, agora, o pessoal, os alunos novos, o pessoal que está entrando, a Petrobras está recebendo novos engenheiros agora, né? Uns 20, né? Acho que para a engenharia vamos chegar a uns 20 hoje, eu fui informado disso, né? Então, o pessoal já está, ou seja, sendo treinado nessas ferramentas, né? Mas, ou seja, não tinha isso, né? A gente, no passado, não tinha isso. Você sintonizava, era nos igorníqueos, que não era nem adequado, né, para você fazer uma sintonia de campo, mas, ou seja, fomos engateando, né? E hoje são problemas que eram crônicos no passado, que hoje já não são, né? Você já consegue resolver, né, com mais tranquilidade, né?
E um exemplo de como as operações industriais mudaram, no passado, né, isso, quando eu entrei na Petrobras, a operação de uma unidade de FCC exigia 18 operadores no painel e 20 no campo. Né? Hoje, a gente opera um FCC com 2 operadores no painel e 4 no campo. Quer dizer, então, a coisa realmente a mudança foi muito drástica. Né? Então, é isso aí, pessoal. Essa foi a minha ideia, mostrar basicamente a minha trajetória profissional, né? E o que eu presenciei, o que eu vivenciei em termos de tecnologia, né? Ao longo desse tempo, né? Poxa, Miguel, muito bom. Mais uma vez, né, uma ótima apresentação. Acho que as 3 de hoje foram bem interessantes, né? Foram complementares. Em alguns pontos trouxeram informações semelhantes, mas geralmente trazendo complementaridade e visões aí particulares, né, de cada um de vocês sobre esse assunto. Um assunto que, aliás, o pessoal até a gente trouxe, né, para esse calendário de 2023, porque a gente escutou em alguns momentos, né, recentemente, puxa, a Isa só fala de indústria 4.0, de, né, inteligência artificial, de IoT, etc. E, poxa, e as questões tradicionais, né, falar de instrumentação e tudo mais. Então, a gente, obviamente, trouxe esse tema, que é um tema que é sempre vivo dentro da ISA, é um tema extremamente importante, né? A ISA é a referência, né, do mercado técnico para isso, desde as suas normas de simbologia até as normas envolvendo a parte toda de instrumentação. Então, não faz sentido a ISA não manter, né, essa pegada de falar sobre esse tema, né? Então, eu acho que foi um ótimo evento hoje. A presença está muito boa aqui. Eu quero agora dar um pulo aqui para as perguntas, né, para a gente poder passar aqui pelo máximo de perguntas que a gente conseguir. Então, eu queria chamar de volta aqui Claudião e Liliana. E a primeira pergunta que vem, na verdade, é aquela que eu comentei, né? O Luiz tinha pedido para vocês falarem um pouco sobre a perspectiva, né, de Ethernet APL. Eu acho que isso, de maneira geral, foi respondido, né, por vocês. E até legal que o Luiz colocou aqui, né, um link para um documento em PDF lá do site da ethernetapl.org, né, que é a instituição que busca provavelmente, né, trabalhar na normatização, na certificação, etc., sobre a Ethernet APL, né? E então, quem tiver interesse, está ali o link para o PDF, né? Tivemos vários comentários, né, de parabéns pela iniciativa, parabéns pela palestra, pelo conteúdo. E aí a gente teve uma pergunta do Leroy, falando, olha, eu quero ser um membro da ISA, como que eu posso fazer, né? Então, Leroy, manda um e-mail, por favor, para isasp.org.br, basicamente falando, quero ser um membro, o que eu faço, né? E a gente vai te devolver com as instruções, né, com as dicas para você se tornar um membro, tá? Mas é muito simples, é basicamente seguir um caminho de inscrição, você fazer a escolha, né, por uma divisão, se você quiser participar de alguma, e pagar a taxa, né? E aí, a partir disso, você tem uma anuidade para poder desfrutar dos benefícios, tá? Tem uma outra pergunta do Leroy mesmo, que é o seguinte, gostaria de perguntar sobre IO-Link. O que vocês acham? Vinga mais alguns anos ou será substituído? Alguém gostaria de responder? Eu não me sinto habilitado, Paiola, então... Eu também eu não conheço a Link, não. Eu acho que nesse caso é uma excelente oportunidade já para engatar uma próxima mesa redonda trazendo esse tema também, viu, Paiola? Não, legal. Mas assim, não sei, de repente quem perguntou isso foi o Leroy, né? Leroy, se você tiver possibilidade de abrir seu microfone e quiser comentar sobre o assunto, fica à vontade. Acho que vai ficar para uma próxima oportunidade. Bom, a gente tem depois o usuário RCHJ falando, seria possível compartilhar essa norma da Petrobras no grupo 2900? Você sabe o que significa isso, Miguel? A norma, acho que a norma ISA, acho que sim, porque acho que as normas são públicas, né? Eu vou realmente checar, Paiola, eu disponibilizo a norma para você, tá? E você faz chegar a norma
N2900. É a norma Petrobras. Ah, ok. Eu acho que é até uma oportunidade para N2900. falar sobre a norma da ISA, né? A norma da ISA, as normas da ISA, né? Elas não são públicas, elas são realmente reservadas, quer dizer, são compráveis, né, digamos assim, por qualquer um que se interessar. Se você for membro da ISA, você pode acessar elas gratuitamente online, né? E se quiser adquirir, baixar, né, etc., comprar a norma impressa e tudo mais, você também tem descontos para isso. Se você não for membro, você também pode ter acesso à norma, mas nesse caso você precisa adquiri-la realmente pelos custos de mercado normal, tá? E isso serve para qualquer norma, não só para a parte de instrumentação, mas também para a parte de gestão de alarmes, como também foi, acho que, tocado aí o assunto do Miguel, né, da 18.2 e outras todas normas disponíveis aí nesse assunto, tá? Inclusive, a próxima pergunta é também sobre esse tema, né? Essa norma de alarmes, ela é muito interessante. Como que você faz análise de urgência? Relatório GUT? Acho que é para você também, Miguel. Olha só, quando a gente faz uma análise de alarme, essa reunião, pela nossa norma, é uma reunião que tem que obrigatoriamente constar o operador e o pessoal de processo, né? Por quê? Ou seja, alarme de processo. Não estou falando de alarme de fogo e gás, não, tá? De incêndio e gás, não. Estou falando de alarme de processo, né? Então, a gente tem o operador, né? E tem o pessoal de processo. Muitas vezes a gente, olha só, se o nível subir, acontece isso, mas, ou seja, com qual a taxa de crescimento desse nível aí? Tem um tempo, né? Esses tempos são importantes, né? Porque você tem, se tem esse tempo, se é de 5 minutos, eu tenho que agir para evitar que esse nível suba em 5 minutos, tem no máximo 4 minutos, 3 minutos. Aí, dentro desse tempo, entendeu? O operador diz, olha, 5 minutos é impossível, né? Ou seja, não tem condição de em 5 minutos, evitar que esse nível suba. Então, ou seja, a gente faz esse trabalho de alarme, a gente conta com a operação, o operador, a operação, o operador em si, e o engenheiro de processo, né? Para fazer esses cálculos, entendeu? Cálculos por exemplo, taxa de crescimento, né? A parte dinâmica, né? Dinâmica do processo, entendeu? É assim que a gente faz, né? Não sei se respondi a pergunta Posso Legal. complementar, pessoal? Pode sim, por Sim, favor. claro. Eu acho que é um tema muito relevante quando a gente fala sobre segurança funcional, segurança de processo, e quando o alarme ele faz parte formal de uma das camadas de proteção. Então, o tempo de resposta do operador para determinado alarme, ele é oficialmente predominante. Se você tem que responder a um determinado alarme dentro dos próximos 30 segundos, quem é que vai dizer isso, que ele precisa responder dentro dos 30 segundos? Uma análise de risco, né? Então, normalmente, esses requisitos normativos, ele vai dizer, olha, o tempo do alarme, ele precisa ser formalizado. Porque senão você deixa o alarme lá, como a gente vê no dia a dia, um mês está alarmado ou está silenciado. E era, muitas das vezes, um alarme crítico. Então, não serviu para nada, né? Legal. Perfeito. Cláudio, posso fazer uma pergunta? Claro. Miguel, para o Emiliano, agora uma dúvida de um dos próprios palestrantes, né? Eu estou montando uma planta piloto nova no meu laboratório e eu queria fazer uma planta piloto que daqui 20 anos ela ainda fosse atual. E eu estava pensando, tinha lido alguma coisa sobre o Ethernet APL para usar como protocolo de comunicação entre o campo e o painel e a sala de controle. Gostei, achei legal. A minha dúvida que eu pergunto a vocês é, já tem fabricantes fornecendo instrumentos seguindo essa norma? Tem Pepperfuchs, Endreshauser, principalmente fabricantes alemães. Essa plataforma, ela foi desenvolvida majoritariamente pelos fabricantes que fazem parte da Associação Namur, e eles, como alemães, eles utilizam uma base de laboratório que é da BASF, lá na Alemanha. Entendi. É porque eu tive esses dias conversando com o pessoal da Siemens, justamente sobre essa norma, e eles falavam que ainda não tem instrumentos para ser comercializados, eles vão só lançar o ano que vem. Então, eu não sei porque que a Siemens está atrasada, é uma empresa alemã, né?
Eu não sei se também tem outras questões envolvidas, né? Aí ficou quieto. Às vezes Olha, demorou um mas pouco mais para apostar nisso, né? Não isso, sei. isso. Mas uma coisa eu te digo, a gente, até agora, a gente não, sempre na Petrobras, quando surge uma tecnologia nova, né, os fabricantes nos procuram, né, lá na engenharia, né, olha, esse produto está sendo lançado, né, fronteira, produto de fronteira, mas em relação à tecnologia internet APL, Yokogawa, ABB, que a gente considera, né, são os nossos mais usados, e Emerson também, a gente não foi procurado ainda, entendeu? Aí não sei, Claudio, se eles já têm produto, não sei se esses 3 players grandes aí já têm produtos no mercado. Eu conversei, na verdade, com o pessoal da Emerson e da Siemens sobre esse assunto, e nenhum tem ainda, né? Então, por isso que eu fiquei na dúvida, mas a Pepper, Sim. então não é uma empresa do porte de uma Siemens, de uma BB ou de uma Emerson, talvez então eles tenham... Endreshauser. A Endreshauser também, uma Suíça, né? Legal. Legal. Bom, vamos lá. Temos mais algumas perguntinhas aqui. A gente passou um pouquinho do tempo, mas eu acho que vale a pena passar por elas aqui. O Rafael fala o seguinte: para a questão de HFT, como funcionaria a não independência de sistemas entre SDCD e SIS com a internet APL? Esse aqui eu posso me habilitar. HFT é Hard Fault Tolerance. Então seria hardware tolerância à falha. Quando a gente olha as normas de segurança funcional, IEC 61508 voltado para fabricante e 61511 voltado para usuário final, né, indústria de processo, essas normas elas trazem requisitos e normalmente algumas tabelas que, resumindo, né, se você tem 2, você tem 1, se você tem 1, você não tem nenhum. Então uma tabelinha que mostra a redundância. Então, de acordo com o CIO daquela malha, daquela função, você precisa seguir o que a tabela diz. Então, se o seu CIO for X, você tem que fazer um cálculo de confiabilidade, ou você ir para a tabela de HFT, Hardware Tolerante à Falha. Então, no caso da pergunta do colega, né, as normas IEC 1508 e a IEC 1511 ainda não aceitam nenhum tipo de comunicação em rede para fazer parte de uma função instrumentada de segurança. Não aceita. Sempre vai ser 4 a 20. São normas conservadoras. Mas a APL, inclusive também lá na Europa, na Alemanha, está fazendo os testes nas bases, né, da BASF, né, como laboratório de teste, para certificar malhas já na APL. Daí, até chegar a norma e a norma atualizar, eu não sei quanto tempo que vai levar. Mas esse é o fluxo normal, né? A norma nunca chega impondo nada, ela simplesmente reflete a prática do mercado e como se fosse Haga Gap, né? Aquelas práticas de engenharia recomendadamente aceitas, normalmente aceitas. Então, eu acho que é isso. Na norma hoje não é aceitável, mas no futuro eu vejo que tem uma convergência. Legal. Maravilha. O César Cassiolato, ele também fala o seguinte: parabéns pelas apresentações, realmente o futuro vem com muita novidade e numa velocidade de recursos que nos surpreenderá. Para isso, precisaremos estar atentos às capacitações de mão de obra, pois no início do Field Bus em geral, isso foi uma dificuldade. O IO-Link, ó, o César salvou a gente aqui, ó. É muito parecido com o que temos na rede ASI e que complementa as aplicações em Profibus DP. Acredito que teremos pelo menos mais uns 5 a 8 anos de convivência dos protocolos atuais, como o IO-Link, com as tendências, por exemplo, do APL e outras integrações em IoT. Legal, valeu pelo comentário aí, César. É rede ponto a ponto, né? Sim, a ASA é uma rede bem simplesinha, né? Muito usada em válvula, né? Muito usada em válvula, né? Válvula. Legal. E, bom, a Cida Savoia, boa noite aí, Cida. Que bom que você está aqui com a gente. Ela fala o seguinte, né, seria legal detalhar um pouco mais o uso do relatório 191 da EMUA para gerenciamento de alarmes e, por exemplo, recomendação de telas de processo em preto e branco, só alarmes em cores para não distrair o operador com telas muito coloridas, etc. Aí, inclusive, assim, tem duas normas que eu acho que vão
estão meio que dentro desse tema que a Cida citou, né? Uma delas é a ISA 18.2, que é a norma de racionalização, de gestão de alarmes da ISA, que é exatamente a irmã aí do relatório 191 da EMUA, né? Totalmente focado nessa parte de alarmes, né? E tem a norma ISA 101, que é a norma voltada para a parte de interface humano-máquina, né? Então, a ISA 101, eu acho que ela vai ser até mais detalhada, né, do que a norma de alarmes, com relação a essa parte do que você deve apresentar, com que relação de cor, se deve piscar, se movimentar na tela, com que tipo de destaque, né? A norma 18.2, ou relatório 191 da EMUA, traz referências com relação mais à parte de número de alarmes por minuto, alarmes por operador, por tempo, e outras coisas mais relacionadas à capacidade do operador de gerir esses alarmes, né? Ela também, acho que fala sobre a questão de apresentação deles, até com relação à questão de textos, né? O alarme tem que ser inteligível e coisas do tipo, mas essa parte de interface humano-máquina, ela é muito rica na norma ISA 101, tá? Só que já passamos do tempo e são dois assuntos super completos, super densos aí, que eu acho que a gente deveria deixar para um próximo evento, tá? E aí a gente tem o Marcílio, também deu um abraço para todos e comentou que a Emerson da Espanha convidou para uma apresentação sobre a internet EPL, mas que ainda ele não tinha visto nada no Brasil. Pessoal, eu Retribuo um agradeço. abraço para o Marcílio. Trabalhei com ele na Foxball há muitos anos atrás. A gente se conhece quando fomos fazer criar a sessão estudantil na Poli, da ISA. A gente foi conversar com o Marcílio. Então, Marcílio, um grande abraço também. É isso aí. Abraço. Bom, pessoal, eu agradeço demais aí a presença de todo mundo, né? A gente já passou aí 15 minutinhos do horário previsto, mas eu acho que valeu a pena, né? Eu queria pedir aí uma última palavrinha aí dos três apresentadores, né? Para a gente poder encerrar o evento. Vamos na ordem aí? Agradecer a presença do público, né? Agradecer o convite para palestrar. De fato, a gente saiu um pouquinho daquela regra não, mas daquela tendência das palestras aqui da São Paulo de ISA, de indústria 4.0. Eu achei que o assunto é relevante e eu acho até que uma outra coisa que a gente poderia pensar foi, até meio que o Miguel andou citando um pouco, falar um pouco agora na parte também não só da evolução da instrumentação, mas a evolução do controle, né? O que houve na evolução de sistemas de controle. Então, também, para um próximo ano, porque esse ano já está tudo programado, né? Não falar só da instrumentação, mas falar agora da sala de controle. E é isso. Obrigado a todos. Queria agradecer também, Opa, Miguel. Agradecer também pelo convite, né, ao Paiola, né, ao suporte também aí, que realmente a Thaís é fantástica, né? Obrigado também, Thaís. Agradecer ao público, né? Vi o nome de vários colegas aí, pessoas queridas, né? Obrigado pela presença e boa noite, pessoal. Obrigado. Liliana. Sim, o meu agradecimento aí vai para todos, tá, Paiola? Começando por você que estendeu o convite para mim, né? Estava saindo de férias e a gente agilizou tudo muito rápido. Eu voltei hoje de férias e para mim foi bem interessante poder participar aqui com essas duas feras, né? Agradecer o público presente. E é isso, gente. Estamos aí à disposição. Acho que a gente tem que se ajudar mesmo. É bem na linha do que o Paiola falou, é filantropia, né? A gente está aqui realmente como voluntário e não tem valor, não tem dinheiro que pagaria isso, é vontade mesmo. Maravilha, pessoal. Olha, eu Legal. estou projetando aqui, por fim, as informações da sessão. Todos que quiserem nos seguir, né, no LinkedIn, principalmente no LinkedIn, né, a gente deixa tudo muito claro lá quais são os eventos, a agenda, manda lembretes, né? Também divulgamos alguns artigos específicos da ISA por lá, né? A gente faz traduções, a gente tem parceria com alguns portais de informação também. Então é um prazer aí receber vocês, ter vocês como seguidores nossos também lá no LinkedIn. E acessar depois, né? A gente vai avisar também pelo LinkedIn quando tiver disponível o vídeo desse evento aqui no nosso YouTube, tá? Então não deixem de entrar lá e nos seguir.
Pessoal, muito obrigado pela disponibilidade de todos vocês, né? Principalmente dos palestrantes, né? Que, como ele disse, né? Tinha um sendo de férias, outro no meio de aula, outro no meio do trabalho. Acho que todo mundo se desdobrou um pouco aí para poder apresentar e é sempre um prazer aí estar com vocês, né? E não se esqueçam, né, de acompanhar a nossa agenda, participar dos próximos eventos durante o ano, tá? A gente se vê por aí, pessoal. Grande abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Até. Boa noite.